Hoje nós vamos dar mais um passo para essa nova realidade. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema que paralisa muita gente, tá? Paralisa muita gente. Muitas pessoas, inclusive, que sabem a teoria, mas trava na hora de atender os pacientes. E nós estamos falando, gente, de qual sentimento aqui? O que vocês acham, gente, que vai parar você? É o medo, né? O medo. Ó, eu vi pessoas falando aqui, ó, eu chorei de emoção, os olhos lacrimejaram, eu também me emocionei. Está próximo do meu sonho ter o meu espaço. Eu senti e vi o meu consultório. Eu consegui, que delícia, sabe? É isso, gente. O medo vai nos paralisar, a insegurança vai nos paralisar. E eu quero começar com uma questão aqui conceitual, técnica mesmo, tá? Então, tecnicamente, o que é o medo? O medo é um estado de progressiva insegurança. O medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência, de invalidez crescente, ante a impressão iminente que vai acontecer algo, que se sucederá algo que poderia evitar e que progressivamente nos consideramos menos capazes de fazer. O organismo dispara um sistema de alerta voltado para a autopreservação. Graças a ele, evoluímos até os dias de hoje. Ou seja, pelo medo, na verdade, é que nós temos a nossa vida preservada, tá? Ou seja, é uma constante, sempre vamos ter. Sempre vamos ter medo nas nossas vidas, gente. Isso não é um privilégio seu. Sabe? O medo é completamente normal, é natural em muitas situações e tudo bem. Eu tive vários momentos de medo na minha vida. Você precisa ter isso muito claro. Você precisa ter muito claro. Você precisa estar atento. Que mais importante que surgir o medo é a minha reação perante ele. Você percebe? E por quê? Gente, por quê? Porque se eu sei que vai aparecer, se eu sei que ele vai aqui, ó, me aparecer, né, vai vir para minha vida, de vez em quando, eu preciso me preparar psicologicamente para lidar com ele. Você não vai impedir que ele chegue, mas pode sim atuar de forma tal que o seu paciente não vai perceber e que o seu cérebro vai agir com tanta naturalidade que irá encontrar uma solução para aquela situação e aí o medo desaparece. Você percebe? Perceba você aí que o medo, ele é inversamente proporcional à sua maturidade profissional. Então, quando, por exemplo, pensa assim, gente, eu não sei aqui quem dirige. Quando você pegou no volante pelas primeiras vezes, tá? Qual foi a sua sensação? E se você não dirige, andar de bicicleta mesmo, né? Qual é a sensação que você sente? É medo. Você tem medo de cair, se machucar. Você tem medo de pegar o carro, bater, machucar outra pessoa, matar alguém. Imagina, Deus o livre. Ou você se lesionar, né? Você tem medo de dirigir. Mas depois que você já está dirigindo aí 5, 10, 15 anos, você nem lembra. Gente, eu morria de medo. Eu tinha tanto medo que daí eu ficava arranjando desculpa no começo para dirigir. Eu não era de pegar. Eu aprendi a dirigir muito cedo, tirei a carteira, depois fiquei muito tempo sem dirigir. E aí, daí, para eu pegar o carro, eu precisava fazer um curso de estética na parte odontológica, né, nas restaurações. E era longe onde eu ia, aqui em Curitiba era longe. E eu pegava, ou eu ia de carro, na verdade, eu ia de ônibus, tá? Ou eu pegava um táxi, às vezes dava para eu pegar um táxi, ou eu ia de ônibus, ou eu pegava uma carona. E eu estava, às vezes, com o carro na garagem.
Só que eu arranjava desculpa para mim mesma só para não pegar o carro. Alguém já passou por isso aqui? De arranjar desculpa porque tá com medo. Eu tinha medo de pegar o carro. E aí eu ficava, e daí isso me consumia, porque eu não gosto de ter medo. Eu odeio ter medo. E me consumia. E aí eu falava, não, eu tenho que encarar isso. E por muito tempo, gente, eu fui de táxi. Por muito tempo fui de ônibus. Mas eu não queria saber de pegar o carro por medo de bater. Até que um dia eu cheguei pro rádio e falei, olha, se eu já entrei na defensiva, sabe quando você entra na defensiva atacando? Já vou dizendo uma coisa, se eu bater, eu não quero ninguém reclamando, porque o carro era nosso. Não quero ninguém reclamando. O medo de ouvir reclamação. E aí eu comecei bem devagarinho. Aí eu pegava o carro bem devagarinho e eu ia. Sem brincadeira, gente, eu acho que era longe, mas não era tanto assim, né? Vamos dizer assim, 15 minutos eu estava lá. Então era próximo. Ó, eu estou passando por essa situação. Então, Claudete, presta atenção. Tô vendo aqui muita gente se identificando, hein? Porque realmente a gente para de fazer algo. E aí, para você relembrar, opa, peraí, como é que é mesmo? Tem que pisar no acelerador, na embreagem, trocar marcha. E quando o carro é automático, muda um pouco. E aí, né? Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a pegar. Fui devagarinho, e eu ia bem devagar na minha, na esquerda, bem tranquilo. Buzinasse, já me preparei. Se buzinar, pode buzinar, tô andando, tô de boa. E me incomodava muito quando alguém falava assim, tinha que ser mulher. Nossa, como isso me incomoda. Você não tem noção, me incomoda muito. E aí eu fui lá, comecei a ir de carro, todas as segundas-feiras eu pegava o carro. E aí isso foi me dando confiança. E, gente, depois chegou Itaperuçu na minha vida. Itaperuçu é uma cidade, dá 1 hora de distância de Curitiba. Meia hora dentro para eu sair de Curitiba, para chegar na estrada, e meia hora de estrada. E aí eu peguei o carro e ia toda terça e quinta e às vezes sábado para lá. Vocês acham que eu tinha medo? As primeiras vezes que eu peguei estrada, tive muito medo, porque era estrada vai e vem, né, que o pessoal fala. Mão única. Mão única? Sei lá, vai e vem. Eu tinha que ultrapassar. Quando eu ficava atrás de um caminhão, às vezes ficava a estrada inteira. Então, esse é o medo, gente, tá? O medo. Ó, uma paciente que tinha muito medo de dirigir com auriculoterapia, ela perdeu o medo. Olha isso. Sabe, você começa a acreditar em você. Você tem que acreditar, você tem que ir devagar quando você tá com medo. E mão dupla. Obrigada, Tayana. Quando você pensa nisso, a Érica também é a mão dupla. Quando você pensa nisso, gente, ó, olha o processo que eu usei. Eu fui devagar, primeiro eu decidi, né? Tomei ali, ó, decidi. Eu vou. E aí, quando eu decidi, eu não podia voltar para trás. Aí fui devagarinho. Fui devagarinho, bem tranquila, botei coisas na minha cabeça antes. Se buzinar, pode buzinar, se falar, pode falar, eles não pagam as minhas contas e eu vou ser bem quietinha aqui no meu cantinho. Vou dar seta, vou fazer isso e vou indo. Já visualizei o caminho todo, vou por aqui, por ali, para não ter que tomar decisão na hora. Então, eu já sabia o caminho que eu tinha que ir, perfeito. Fiz exatamente o que eu tinha planejado uma vez. Fiquei tranquila porque deu tudo certo. Segunda vez, tranquila porque deu tudo certo. Na terceira eu já estava de boa, entendeu? Depois eu já estava pegando estrada. E é por aí. A gente vai. Por quê? Porque você está confiante. Então o medo que me paralisava entrou em ação. E é isso que a gente tem que fazer como profissional. Eu não estou falando para você sair daqui e sair atendendo todo mundo. Não. Faça uma boa formação. Estude. Analise as coisas que estão acontecendo. Dê um primeiro passo devagarinho. Pega um paciente próximo, pega um pai, uma mãe, um filho, começa a olhar as orelhas por aí. Tem alunos, gente, que entra na pilha de olhar as orelhas até dos atores, sabe? Olha aquela orelha do fulano, olha ali ela. Às vezes tá um beijo super romântico, em vez de estar ali emocionado com o beijo, tá olhando a orelha. Essa é a loucura dos auriculovers aí, o pessoal perde a noção e começaram a olhar a orelha.
Olha ali, olha o Shenmen, olha o sistema nervoso central, olha aquela raiz como é longa, olha a coluna dele. E aí, isso você está treinando o seu raciocínio. Pega várias orelhas, começa a cutucar elas ali, ó. Começa a botar pontinho nelas, tá? Começa a treinar. Pega uma folha de papel, vai desenhar. É isso. Aí você começa a sair, você dá um passo, você sai da inércia, gente. À medida que você vai atendendo o paciente e que você vai vendo o resultado, você começa naturalmente a perceber: nossa, eu consegui isso. Sabe que nem a Eneida, que fez a sangria na filha e a dor de cabeça passou? Pergunta para ela agora se ela não está se sentindo segura para fazer sangria de novo. Porque ela fez a primeira. E ninguém vai morrer de fazer. Pode ficar tranquilo, tá? Vai fazer a auriculoterapia, você não vai matar ninguém, a princípio, tá, gente? Se vocês fizeram a auriculoterapia neurofisiológica e fizeram, eu a garanto. Eu a garanto. Então, gente, claro, mas você tem que saber o que você está fazendo. Então, primeiro, escuta, que é o que vocês estão fazendo aqui. Depois, estuda. E depois, executa. 3 passos. Se nada der errado e começar a coisa acontecer e dar certo, os resultados vão vindo, você vai ficando tranquilo, tá? Você vai começar a ter confiança em você. Mas isso, por isso que eu falo, faz próximo de pessoas da família. Primeiro, o paciente pagante. Esse é o primeiro, é o segundo degrau, né? Primeiro é fazer. O segundo degrau é o paciente pagante. Caramba, o paciente pagante vai dando gelo, porque daí agora você já tem uma responsabilidade. Como é que você faz? Começa a se informar o que o paciente tem. O que o paciente tem? No WhatsApp você pode. Você quer marcar uma consulta? O que está te incomodando? Já dá uma olhada por cima. Aí você já vai lá ver os pontos principais. Já sei, os pontos principais e o que não pode faltar. Perfeito. E aí eu fico tranquila, porque eu já sei aonde eles estão. Eu já tenho mais ou menos uma noção do que eu vou pôr. E lá para o paciente, eu não vou chegar para ele e dizer assim, nossa, você me desculpa, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no Atlas, porque eu não tenho certeza dos pontos, sabe? Então, é que eu comecei agora, sabe? Então eu tô meio insegura. Não, gente, pelo amor de Deus, você não faz isso. Você bebe a pílula da segurança total e plena, que ninguém precisa saber, fala menos, porque falar muito demonstra também a tua insegurança, fala menos. Calma, respira fundo e demonstra segurança. Você não tá mentindo, você só tá demonstrando, tá? É que nem eu chegar aqui para vocês. Vocês acham que às vezes fazer uma live ou outra não dá medo? Imagine no começo, eu também tive medo. Se eu ia falar algo que vocês gostassem, se vocês iam aprender algo comigo, a gente sempre tem medo, gente. Andréia, eu tô com 4 pacientes pagantes. Elizabeth, o primeiro paciente pagante é tudo de bom, porque daí é como se você, putz, agora ninguém me segura. Peguei o primeiro, agora é só escalar. Ainda mais se você tiver resultado. Vendo os resultados naturalmente, gente, as coisas vão ficando sob controle. Basta você lembrar de coisas que você aprendeu quando era criança e os medos que vinham, né? A bicicleta é o mais fácil de você ver. Tenho vergonha de live. Você acha que eu não tinha? Gente, vocês não têm noção. A minha maior dificuldade, quando eu decidi que eu ia montar o auriculoterapia de sucesso, a minha maior dificuldade era ficar na frente da câmera. Eu lembro de uma amiga coach, na verdade 2, uma dizendo para mim, o que elas falaram é que mudou o jogo. Quando elas olharam para mim e falaram assim, o que tá te parando? Porque eu não queria gravar. Eu falei, o que tá me parando é que eu não consigo falar para a câmera. Eu tenho vergonha. Tenho medo. Poxa, eu sou professora, eu dizia assim, eu sou professora, eu não posso me expor se eu falo uma coisa errada. E aí elas olharam para mim e disseram assim, você acredita que o que você tem para ensinar e falar é importante? Eu falei, sim, vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença na vida das pessoas? Vai fazer. Então, para de se preocupar com você. E se preocupa com as pessoas que vão escutar. Para de se preocupar com você. Pensa nas pessoas que você vai ajudar.
E a hora que isso veio para mim, ela falou, isso é ego. Aí eu falei, cacete, uma porretada, né? Uma raquetada. Eu dou, mas eu levo também, viu? Uma raquetada. Eu pensei e falei, sabe uma coisa? É verdade. Eu tinha medo, gente. Medo do cabelo ficar despenteado, medo do batom não estar certo, muita maquiagem ou pouca maquiagem. Agora, gente, olha o jeito que eu tô falando com vocês aqui. Eu estou me sentindo em casa. Eu sei que tem gente que tá me vendo pela primeira vez e vai dizer assim, meu Deus, essa mulher é louca. Eu não tô nem aí, porque é assim que eu sou. E é assim que eu sou no dia a dia. Quem me conhece sabe. Tem dias que eu tô triste, tem dias que eu tô brava, tem dias que eu tô feliz, tem dias que bate o desânimo, tem dias que eu tô cansada, mas eu tô aqui. E às vezes as pessoas me perguntam, e eu sou verdadeira com o que eu falo. Eu jamais minto. Toda vez que eu menti, eu me dei mal. Nunca mais eu menti na vida. Foi o propósito. Isso é um propósito. Botei como meta. Não vou mentir. Se alguém chega para mim e pergunta qualquer coisa, eu vou falar a verdade, gente. E isso é importante. Por quê? Porque aí eu sou verdadeira comigo e com vocês e vocês passam a acreditar mais em mim. Porque é real. E quando eu chego para vocês, eu digo, não sei. E o paciente, você pode falar isso também. Se o paciente chega com uma doença que você não sabe. Ontem alguém me perguntou de uma doença no Instagram. Eu não sabia. Eu só falei para ele o que eu achava e como eu faria. Se o paciente chegar para você e falar uma doença que você não conhece, você não é obrigado a saber. Então, esse medo, né, de começar a atender, muitas vezes pode passar por aí. Ai, Lirane, mas eu não sei todas as doenças. Mas ninguém sabe, gente, todas as doenças. O que você vai ter que fazer? Vai ter que estudar? Mas se isso acontecer, alguém sabe como sair dessa situação? Eu não lembro o nome da doença ontem, mas foi muito engraçado. Se o paciente chega para você e fala de uma doença que você não conhece, não sabe o que é, eu vim aqui para tratar. Deixa eu ver. Deixa eu pensar o nome de uma doença aqui. Síndrome de Renault. Eu vim aqui para tratar síndrome de Renault. E você não sabe o que é. E aí, como é que você sai dessa situação? Coloca para mim nos comentários. Quero ver o que vocês fariam numa situação como essa. Fala para mim. Qual a etiologia do problema? Caroline tá esperta, né? Vou pesquisar. Sabe? Olha isso. Me fala mais sobre. Pergunto os sintomas. Começo perguntando os sintomas. O que essa doença te faz sentir? Olha isso. Daí não vale, hein, Silvânia? Eu tenho essa síndrome. Vejo os sintomas. Quais os pacientes o sintoma tem? Vou pesquisar e depois falamos? Não, tá, Dilson? Você vai pesquisar depois, mas ali naquele momento, teu paciente está ali, ele veio ali para ser tratado. O que você está sentindo? Me fala dos sintomas, me fala um pouco mais sobre isso, como isso atrapalha o seu dia, tá? O que mais te incomoda? Olha como é que você vai, ó. Ó, a Vanessa colocando aqui, ó. Comecei com medo, igual a maioria. Fui vencendo um a um. Agora tenho paciente de fora que vem buscar ajuda. Vanessa, quantos pacientes você está nesse momento? A Nelita também. Quantos pacientes você está nesse momento? Procuro saber os sintomas, a Nelita colocou. A Mariângela, fazer uma boa anamnese. O que você está sentindo? O que mais te incomoda? Procurar saber o que ele sente, a causa da doença, quando começou, também é uma boa pergunta, tá, gente? Quando começou? Você percebe que isso está associado a alguma emoção? Olha aí, ó, essa é uma outra. Você percebe que quando você fica mais estressada, ela piora? E como é que está o seu sono? E como é que está o seu intestino?
Você está vendo que quando você vai fazendo essas perguntas, você vai demonstrando para o seu paciente segurança, apesar de você não saber o que é. Olha, Vanessa, eu tô com 54 pacientes, gente. Vanessa, tá? 54 pacientes. 54 pacientes. Faz as contas, gente, por semana. Que legal de você ver, né? Muito bom, Vanessa. Olha isso. É a primeira sessão. Não tem problema, tá? Não tem problema. É muito lindo de ver. Quando as pessoas começam só um pouquinho, gente. A ter resposta. Isso é magnífico, tá? Magnífico. Eu fico muito empolgada quando eu vejo pessoas dando esse primeiro passo. Esse medo faz parte. Mas olha, o maior medo que você tem é de fazer papel de boba ou de insegura. Por mais que depois você vá pesquisar, entendeu? Você vai pesquisar depois. Não tem problema. Você vai pesquisar depois. Mas, naquele momento, você pergunta os sintomas, o que ele sente, quais os problemas que isso estão acontecendo, e aí você faz aquilo que você sabe. Depois, você vai lá atrás, vai lá no Google, no livro, na Lirane, em qualquer lugar e vai pesquisar o que mais eu posso pôr sobre isso. E a gente vai te ajudar. Olha isso, que legal. Então, é uma maneira de você sair, sabe? Eu ouço muitas pessoas dizendo, sabe, que tem dificuldades de começar, que tem medo de atender, de vencer o seu medo, de dar os primeiros passos. E é como eu disse hoje pela manhã, depende muito da sua situação atual. Se você não tem nenhum conhecimento da técnica e não atua na área da saúde, se você, por exemplo, não tem conhecimento, mas já atua na área da saúde, se você tem algum conhecimento, e se você já atua com a auriculoterapia, eu vou partir do princípio que você não tem conhecimento nenhum e que não atua na área da saúde, tá? E que essa é a situação mais complicada que tem. Eu sei que você já deve ter escutado muita gente falando, né? O medo paralisa. E agora vamos conversar então sobre 3 medos. 3 medos que eu entendo serem muito importantes, tá? Da gente resolver, que eu entendo que sejam os principais. Os 3 que são os principais. Tenho medo de abordar as pessoas e vender os meus atendimentos. Saiba que, como qualquer autônomo, gente, você precisa vender o seu serviço, explicar as vantagens da técnica. Tá? Como ela pode resolver os problemas das pessoas. Uma dica aqui fundamental: quem vende serviços vende experiência. Quem vende serviço vende experiência. Diferente de um produto, a experiência fica gravada, tá? A experiência fica gravada. Quando você tira a dor de um paciente que gera nele uma emoção, o paciente grava isso, ele fica com isso, tá? O paciente não acredita que aquela dor de anos, por exemplo, sumiu de forma às vezes tão rápida, ou fica surpreso como perdeu peso em uma semana, apenas com auriculoterapia ou com uma noite de sono que há muitos anos ele não tinha. Isso grava. Isso é uma experiência, não é uma máquina que, compra R$50, R$20. Não é um produto, não é palpável. É um serviço, é uma sensação. Por isso, a experiência dele é muito importante. A sensação de segurança perto de você, sabe? Isso é legal. Todas essas são experiências marcantes e que você precisa destacar, marcar, reforçar, para que ele lembre disso muitas vezes, tá? Muitas vezes. Enviar uma mensagem no dia seguinte, mandar uma mensagem no WhatsApp ou ligar para saber como ele está. Tenha sempre isso em mente. Você não está vendendo agulhas ou sementes ou orelha.
Você está vendendo uma sensação, você está oferecendo a ele a possibilidade dele ficar sem dor, dele ficar sem depressão ou ansiedade, dele melhorar aquela sensação de aperto. Tá? Você está oferecendo uma noite de sono perfeita, né? A ida ao banheiro, por exemplo, enfim, libertação de um mal, tá? É isso. No começo, se você não atua na área, ofereça às pessoas mais próximas, para você não correr o risco de ser julgada, de ser desacreditada. Comece atendendo pessoas próximas ou amigos, tá? Elas certamente daí vão divulgar os teus resultados. Pede para elas. Eu, às vezes, não lembro, mas às vezes as pessoas pedem assim, Lirane, você pode postar lá nas tuas redes sociais, por exemplo, que nem agora esses tempos que eu fui no salão. Eu postei, por quê? Porque eu sei que eu vou ajudar a pessoa e eu vou me ajudar, né, muito mais a ela. Eu sei que vocês me acompanham, que vocês gostam de saber as coisas que estão acontecendo, o que eu estou fazendo, como é que eu encaro certas situações. Eu sei que tem gente que acompanha isso. Então eu postei e marquei ela. Por quê? Porque às vezes tem alguém que está precisando de um salão, mora aqui perto e vai falar com ela. Entendeu? Isso é ajudar as pessoas, né? Fazer uma corrente do bem aí para bons profissionais. É muito importante que, às vezes, se você atende um paciente e você falar assim, olha, você gostou? Foi bom para você? Faz um stories ali falando da gente, ou marca a gente no resultado, ou manda uma mensagem para mim, posso postar ela no Instagram, posso te marcar, ou você posta no seu Instagram e me marca, isso é muito legal também, tá? É muito importante que você pratique a técnica nessas pessoas, porque poderá observar, sim, o quadro de evolução delas, perceber que elas estão fazendo algo bom, que estão conseguindo, né, sair, por exemplo, de um quadro, de um problema maior. E quando você erra, gente, porque errar faz parte, tá? Errar é normal, principalmente no início, ter aquela situação ali próxima para você reparar o quanto antes. Precisa estar muito claro para você, para não haver uma cobrança excessiva. Outra opção é abrir espaço na agenda para atendimento pro bono. Bono. O que é um atendimento pro bono? É um atendimento gratuito para pessoas carentes, para pessoas que precisam, tá? É muito interessante a gente poder ajudar, sim, poder ajudar. Eu tenho medo de não ter resultado. Número 2. Quem não tem medo de ter resultado, gente? Sempre. Eu lembro quando eu acabei de me formar, na verdade eu nem tinha me formado ainda, eu estava na faculdade e era o meu ambulatório, eu ia fazer o meu ambulatório de cirurgia. E eu ia extrair o meu primeiro dente, né? Pegar um paciente o qual eu iria extrair um primeiro dente. E o medo de não conseguir. Eu sei das complicações que pode ter uma cirurgia. E o medo, gente. Medo de extrair aquele dente. E aí sim eu digo para você, porque eu tenho que pegar uma espátula, descolar a gengiva em volta do osso, em volta do dente, separar o dente, aí eu começo a mexer esse dente com uma alavanca para separar ele do osso onde ele está, do alvéolo, que é o buraquinho onde o dente fica, e o medo de quebrar uma raiz, porque se quebra uma raiz lá dentro, ferrou. É mais difícil de tirar. Sabe? E aí vai cada vez mais. Esse medo faz com que a gente tenha mais dificuldade de ir em frente também. E se acha que nunca aconteceu? Aconteceu. E aí, o que eu tenho que saber? Qual a solução? O que eu preciso fazer? Vai me dar um baita de um trabalho, mas o que eu preciso fazer? Ah, tal coisa. Então, por exemplo, se o meu paciente desmaia na minha frente, ou na minha cadeira, ou na minha mesa, por conta de eu ter colocado um ponto errado, é possível? É. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar antes de fazer. Tá, estudei. E agora? Aconteceu. O que eu faço? Vocês sabem o que fazer quando o paciente desmaia? Sabe? É isso que você tem que começar a pensar. Você já tem que pensar antes, se prepare antes. É que nem o caminho do carro que eu falei para vocês, eu já vi o caminho do carro. Porque daí eu segui exatamente naquele caminho, para não ter que tomar decisões. Por quê? Porque eu ainda estou no meu momento de insegurança. Daqui a pouco eu vou ter tantos anos de estrada, ou daqui a pouco eu vou ter tantos anos atendendo pacientes com aurículo, que eu já sei.
O que paralisa as pessoas, em geral, é a falta de confiança, gente. O medo de não entregar ao paciente o resultado que ele espera, ou causar algum problema. E aí não tem jeito, o conhecimento é a base, sabe? É isso aí. Pressiona o ponto entre o nariz e a boca. É isso. O paciente volta do desmaio. Conhecimento é a base, é o alicerce da casa. Você precisa conhecer bem as áreas de atuação, não ter medo de praticar, tá? Não importa. Somente a prática vai levar você a ter segurança. É que nem dirigir, é que nem andar de bicicleta. Mesma coisa, prática. Por isso que eu digo, quando você vai para um ambiente onde você pratica muito, vai te ajudar. Não importa se você está atendendo na sala da sua casa, ou na sala, ou na casa do seu paciente, ou no consultório de alto padrão. Todos estamos em busca de oferecer resultado ao paciente. Porque somente a partir do resultado é que a mágica acontece. Que mágica? Os convites começam a vir. O paciente começa a te pedir horário.